Boa tarde, turma. E aí, como é que vocês estão? Eu espero que esteja super bem. O assunto que a gente vai estudar hoje é sobre porcentagem. Porcentagem a gente já estudou no sexto ano, sétimo, oitavo, nono ano. E para começar a terminar esse capítulo, certo? A gente vai estudar sobre porcentagem. E o que é porcentagem? Eu costumo dizer que porcentagem é uma parte de um todo. Exemplo, uma pizza. Uma pizza a gente tem 100% de uma pizza quando ela está inteira. Se eu tiro uma parte da pizza, certo? Aquela parte é uma porcentagem do total, que é 100%. Então, porcentagem eu gosto de dizer que é uma parte de um todo. E geralmente a gente costuma ver questões envolvendo porcentagem de duas formas. A primeira forma é: você tem um valor e você quer saber quanto representa tantos por cento daquele valor. Exemplo que eu coloquei aqui, ó. Quanto é 30% de 1.500? Eu quero saber 30% desse valor, quanto é que corresponde, certo? Exemplo, se aqui fosse R$ 1.500, 30%, quanto é que corresponde de 1.500? Quanto é 30% de 1.500? E a outra forma é exemplo. Aqui, esse segundo exemplo é quando eu quero transformar um número em porcentagem. Então, geralmente a gente encontra questões de porcentagem dessas duas formas, tá certo? Então aqui, ó, eu vou explicar o primeiro exemplo e explicar o segundo exemplo. Vocês não vão ter dificuldade porque é um assunto que a gente já estuda há muito tempo, tá certo? Então, primeiro exemplo. Quanto é 30% de 1.500? A gente pode resolver de duas formas. Eu vou mostrar da forma mais simples. 30% a gente pode transformar em porcentagem. 30% está em porcentagem, a gente pode transformar em fração. Dessa forma, 30% é a mesma coisa de 30 sobre 100. Então eu quero saber 30% de 1.500. Então eu pego 30 por 100 e multiplico pelo valor que eu quero saber a parte, que é 1.500. Quando eu faço essa multiplicação, eu tenho um resultado. Para ficar mais fácil para mim, eu vou cortar esses dois zeros com os dois zeros debaixo do 100. Aí ficou assim, 30 vezes 15, certo? 30 vezes 15 é 450, ok? Então, 450, o único número que eu tenho aqui embaixo é 1. Então, é 450 dividido para 1, que é 450. Então, 30% de 1.500 é 450. Tem outra forma que você pode fazer também, que é envolvendo regra de 3, que vocês aprenderam isso lá no sétimo ano, tá certo? Como é, professor? 1.500 é o valor total, 1.500 corresponde a 100%, então tu pode dizer que 1.500 é igual a 100%, mas tu não quer saber 100%, tu quer saber só quem? 30%. Então 30% é quanto? Aí tu faz regrinha de 3, ó. X vezes 100 vai dar 100x e 1.500 vezes 30. Aí 1.500 vezes 30 dá 15 vezes 3, 45. Aí vai dar 45.000. Aí agora é só tu fazer. X é igual a 45.000 dividido por 100. Para ficar fácil, eu corto os dois zeros, aí ficou 450 dividido para 1, 450. Deu o mesmo resultado. Então, tu pode fazer dessa forma ou pode fazer usando regra de 3, tá certo? E o segundo caso é quando você tem o valor, exemplo, você fez uma pesquisa. Quantas pessoas da sala torcem pelo Sport? Quantas pessoas da sala torcem pelo Santos? Quantas pessoas da sala torcem pelo Náutico? Tu tem a quantidade de pessoas, mas tu quer saber a porcentagem, certo? Aí tu vai pegar o número e transformar em porcentagem. Como que faz isso? Aqui
a gente tinha uma porcentagem e a gente queria saber essa porcentagem no formato de número. Então, 30% em cima de 1.500 é 450. Agora eu quero saber, eu tenho um número, quanto ele é na forma de porcentagem. Aqui eu coloquei uma situação, aí diz assim, em uma classe com 40 alunos, 18 são rapazes e 22 são moças. Qual é a taxa percentual de rapazes na classe? Então eu quero saber quantos por cento representa o número de rapazes na classe. Aí é bem fácil. Primeiro tu vai procurar ver quantos rapazes tem na classe. Ele diz que são 18. Aí tu vem aqui e coloca, ó, 18. Aí tu pega esse 18 e multiplica por 100. Por que por 100? Porque a gente está querendo transformar em porcentagem. Tu pode multiplicar por 100. E esse resultado tu vai dividir pela quantidade total de pessoas que tem na classe. Quantas pessoas tem na classe? 40. Então, quando tu faz essa conta, tu tem a resposta. Então, veja só. 18 vezes 100 vai dar 1.800. Tá certo? 1.800 dividido por quanto? 40. Por que 40? Porque 40 são o total de pessoas, de alunos que tem na classe. Então, eu corto aqui para ficar mais fácil e ficou 180 dividido por 4. 180 dividido por 4 é 45. Mas é 45 o quê? Por cento. 45% da sala são de rapazes. Ô professor, a gente pode fazer isso por regra de 3? Pode fazer também. Como é, professor? Bem simples, ó. Quantas pessoas tem na sala? 40 pessoas. 40 pessoas representa 100%. Tá certo? Então, o que tu vai fazer? Tu quer saber a quantidade de rapazes. Então, a quantidade de rapazes é 18. Isso aqui vai representar quantos por cento? Aí tu chama de x. Aí tu vai fazer x vezes 40, 40x, e 100, é 18 vezes 100, 1.800. Então, x é igual a 1.800 dividido por 40. A gente já viu que posso cortar o zero aqui, não é? Aí ficou 180 dividido por 4, 45. 45% são rapazes. Se 45% são rapazes, 45% para chegar a 100 falta 65%. Então, logo, 65% são moças, tá certo? Então, quando a gente fala de porcentagem, a gente geralmente trabalha essas duas coisas. Eu tenho uma porcentagem, eu quero saber essa porcentagem no formato de número, ou eu tenho um número e quero saber isso no formato de porcentagem. Se eu tenho um número e quero saber no formato de porcentagem, é bem fácil. Eu quero, exemplo, eu tenho o número 18. Quanto é isso no formato de porcentagem? Eu pego 18, multiplico por 100, sempre é por 100. E divido pela quantidade total. Exemplo, imagina que eu chego no primeiro ano e faço uma pesquisa. Quantas pessoas torcem pelo Náutico, pelo Sport e pelo Santa? Aí diz assim, 4 pessoas torcem pelo Náutico no primeiro ano. Aí eu digo, beleza, eu pego 4, multiplico por 100 e divido pelo total de pessoas que eu fiz a pesquisa. Imagina que foram 10 pessoas. Então, 4 vezes 100 vezes, vou até fazer aqui, ó. 4 vezes 100. E esse resultado dividido pela quantidade de pessoas que eu perguntei, que foi 10. Então, 4 vezes 6, 100, 400. 400 dividido por 10, 40 o quê? Por cento. Já aqui eu digo assim, ó, que 40% das pessoas torcem pelo Náutico. Mas quantos são as pessoas? 10. Então eu quero saber quanto é 40% de 10. É só fazer 40 por 100 e multiplicar por 10. 40 vezes 10 dá 400. 400 dividido por 100 é só cortar aqui, ficou 4 dividido por 1. 4. Então veja só, aqui eu tinha porcentagem
e queria saber no formato de número, representa 4 pessoas. Aqui eu já fiz o contrário, eu tinha a quantidade de pessoas e queria saber a porcentagem. Está vendo que o resultado deu o mesmo, fazendo o inverso? Então, minha gente, esse eu quero que vocês façam na página 193. Eu quero que vocês façam o primeiro quesito e o segundo quesito. O primeiro quesito é para determinar quantos por cento de, exemplo, 20% de 100, 30% de 40. Então, você vai fazer dessa forma. E o segundo quesito também. Não tem dificuldade, mas se tiver qualquer dificuldade, fale comigo, entre em contato comigo e até a próxima.